E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Reddit. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e eu faço a introdução. Yasmin, por que você faz a introdução? Gente, eu faço a introdução não porque eu quero, é porque foi pedido. O nosso amigo aqui, ele mudou as diretrizes de comunidade, agora todo criador de conteúdo tem que aparecer. E eu tenho que aparecer mesmo não querendo. Infelizmente, vocês vão ter que me ver. E para quem não gosta de assistir as introduções, sempre tem aí nos comentários, alguém sempre comenta quando começa a narração do vídeo. Eu sempre deixo quando eu vejo que é 1 ou 2 comentários, porque eu sei que é chato você vir aqui procurar uma coisa e dar de cara com outra. Então, sempre tem aí, gente. Se tiver mais que 2, eu vou apagar. Eu fico muito triste em apagar os comentários de vocês. Eu não gosto de apagar nenhum comentário. Mas se for mais de 2 comentários sobre a minutagem, gente, infelizmente eu vou ter que apagar, me desculpem. Yasmin, por que os vídeos não são que nem os do nosso amigo vizinho? Gente, por quê? Porque aqui no YouTube, eles não permitem vídeos de terceiro. Tudo sou eu que faço, ou é eu ou é os meus funcionários, que vocês sabem. O funcionário júnior, a mini funcionária não quer falar porque ela tá de mau humor, tá com sono. E o meu funcionário Márcio ali, o meu primeiro empregado, ele não gosta muito de aparecer. Ele tá aparecendo à força na introdução do canal espanhol porque tá no nome dele. Gente, eu vou falar da história, a história é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês, nada do que acontece na história é real. Eu sei que vai ter histórias que vocês não vão se agradar, que a maioria não vai gostar, mas, gente, peço paciência, sempre teremos novas histórias. Infelizmente ou felizmente, eu trago histórias de todos os pontos de vista. E tem finais que não vão ser do gosto de vocês. Eu confesso que às vezes tem finais que eu mudo, que eu escrevo, que eu dou uma pedidazinha pro nosso amigo ChatGPT alterar. Mas tem umas que não tem como eu mudar. Infelizmente vai ser do jeito que o autor construiu. E eu vou deixar assim, porque é a nossa realidade, né? Tem histórias aqui que contam bastante sobre a nossa realidade. Então, por hoje é só isso mesmo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, mesmo não gostando. De ipar, pra quem não sabe, ipar é assim, você curte o vídeo, depois que você curtir, vai ter a opção de ipar. É de graça, 3 vezes na semana, e essa é uma ferramenta que o nosso amigo aqui dá pra mostrar que você gosta do canal, tá bom? Um beijo e até logo! No dia em que eu ia me casar com Logan, ele fugiu com sua namorada de infância, Johanna. Toda vez que chegava a um lugar novo, ele me mandava uma foto dele e de Johanna juntos. Quando recebi a 9ª milésima, 99ª foto que ele enviou, eu estava sentada no jardim da casa dos Quinn, tomando o café que a Lisa, mãe de Logan, enviou de Farrônia. Depois, após 6 anos de ausência, Logan voltou com Johanna. Ele apontou para uma foto minha com minha filha e gritou: "Você ficou com outro homem quando eu estava fora. Até sua filha já tem essa idade. Eu não preciso de uma mulher como você. É melhor você deixar a Johanna tomar seu lugar como Sra. Quinn, arrumar suas coisas e sair daqui, senão vou ter que te obrigar." Não consegui evitar rir alto. "Senhora Quinn? Você não acha que ainda é o sucessor da família Quinn, acha?" Logan me lançou um olhar e soltou uma risada zombeteira, os olhos cheios de desprezo. Ele disse: "O que mais você espera? O vovô disse ele mesmo. O herdeiro da família Quinn só posso ser eu." "Vivian, chega de drama. Não estou aqui para saber sua opinião, só para te avisar. Queira você ou não, vou me casar com a Johanna." Johanna Sampson se aproximou, ficando bem ao lado dele, fez aquele ato doce e inocente, e puxou seu braço. "Logan, por favor, não discuta com a Vivian. Talvez estejamos destinados a ficar separados. Me mande para casa, Logan." Mesmo quando ela disse que queria sair, seu aperto só ficou mais forte, e ela me lançou um olhar provocativo. Os olhos de Logan imediatamente ficaram gentis. "Johanna, você prometeu que ficaria comigo para sempre. Não se preocupe. Vivian é totalmente obcecada por mim e sempre faz tudo o que eu mando. Vamos nos casar com certeza." Depois de 6 anos, a descaração de Logan de alguma forma atingiu novos patamares. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, ele me lançou um olhar fulminante e cuspiu. "Você gostou de ser a Sra. Quinn por 6 anos. É hora de entregar isso para a Johanna. Ela já sofreu o suficiente, e nunca vou deixar você intimidá-la." Um sorriso zombeteiro surgiu nos meus lábios. "Eu não fiz nada. Não tente me manchar." O rosto de Logan escureceu. "Quem você pensa que é? Se não fosse pelo fato de você ter me esperado por 6 anos, eu já teria te expulsado da família Quinn há muito tempo. Por que eu perderia meu tempo falando com você?" "Me expulsar? Como se ele tivesse esse direito."
E era risível que ele achasse que eu tinha esperado por ele por 6 anos. No dia em que ele me abandonou, eu desisti dele de vez. 6 anos atrás, o casamento estava lotado de amigos e familiares tanto do lado Quinn quanto do James. Mas Logan me abandonou no altar bem na frente de todo mundo. Meu pai passou por um inferno e águas altas para garantir esse casamento. Logan poderia humilhar a família James, mas eu não podia deixar isso acontecer. Além disso, Logan não era o único homem na família Quinn. Nos últimos 6 anos, tive um marido e um filho. Se ele não tivesse aparecido do nada, eu teria esquecido dele. Logan, deixa eu esclarecer as coisas. Nós nunca nos casamos. Não havia papelada, nem cerimônia. Para a lei, não somos marido e mulher. Então, quem quer que você escolha para casar agora, não é da minha conta. Logan soltou um riso de desdém. Fico feliz que você finalmente tenha descoberto. Se você não tivesse se agarrado a mim tão descaradamente naquela época, eu teria fugido para um país estrangeiro e ficado escondido por 6 anos. Naquele momento, o mordomo chegou e ouviu tudo. O mordomo rapidamente interrompeu. Sr. Quinn, você realmente não deveria dizer isso. Ela é a esposa do CEO do Grupo Quinn. A esposa do CEO do Grupo Quinn? Johanna perguntou. Seus olhos brilhavam com um brilho calculista enquanto fazia sua atuação inocente. Logan, você não disse que seu avô só deixaria o Grupo Quinn para você? Logan congelou por um momento e então olhou para mim dizendo: Sou o único filho do meu pai. Quem mais vai herdar o Grupo Quinn além de mim? Fixei meu olhar em Logan. Talvez ele tenha esquecido de trazer o cérebro do exterior. Ele parecia um completo cretino. O mordomo, visivelmente atrapalhado, enxugou o suor da testa. Sr. Quinn, o que você está dizendo? A Sra. Quinn casou-se com Julian, e agora Julian é o CEO do Grupo Quinn. Você esqueceu? Ele é seu primo. Quando Logan desistiu do nosso casamento, fiquei parada ali, me sentindo totalmente perdida e humilhada. Ser abandonada no altar? Quem aguentaria esse tipo de humilhação? Eu estava tão confusa e indefesa, com todo mundo ao meu redor rindo de mim. Foi quando Julian interveio e disse que ia se casar comigo, prometendo salvar a reputação da minha família e me tirar daquela confusão constrangedora. Como eu poderia dizer não? Logan me lançou um olhar zombeteiro. Todo mundo sabe que Julian não liga para mulheres. Ele é totalmente obcecado pela carreira. Ele nem se daria ao trabalho de olhar para você. Julian era um prodígio dos negócios em Jellasburg. Metade da fortuna da família Quinn foi construída apenas por ele. Honestamente, eu ainda não entendia por que ele escolheu se casar comigo. Havia tantas garotas mais bonitas e legais por aí. O mordomo continuava tentando convencer Logan. Senhor, é tudo verdade. Você pode conferir online ou perguntar para qualquer outra pessoa em casa se não acreditar em mim. Logan bufou, pegou um jardineiro e uma empregada e perguntou sobre isso. Ambos deram exatamente a mesma resposta. O rosto de Logan finalmente se escureceu e ele me lançou um olhar fulminante. Bem, Vivian, você é realmente algo. Fiquei fora por alguns anos, e você tem toda a família enrolada no seu dedo, todos trabalhando juntos para me enganar. Fiquei calma, sem interesse em perder meu fôlego com ele. Eu me casei com Julian. Quer Logan acreditasse ou não, honestamente eu não me importava. Logan sempre foi mimado pela família. O mordomo, preocupado que ele continuasse causando problemas, rapidamente mandou alguém chamar Julian. Julian tinha uma reunião importante de um projeto de aviação naquele dia, então tinha saído cedo para o escritório. Os avós e pais de Logan também não estavam em casa. Se estivessem, ele não teria coragem de falar assim. Enquanto o impasse se arrastava, Ellie entrou correndo na sala. Mamãe, por que você ainda não veio brincar comigo? Logan explodiu no momento em que a viu. Ellie era praticamente meu pequeno clone. Os olhos de Logan alternavam entre mim e Ellie, e depois do que pareceu uma eternidade, sua mão disparou, dedo tremendo enquanto apontava para mim. De quem é esse bastardo? Ele perguntou. Ellie havia pegado o lado esperto de Julian. Ela talvez não soubesse exatamente o que bastardo significava, mas sentia que definitivamente não era um elogio. Ela colocou a mãozinha no queixo, fingindo ser adulta, e disse com atitude. Quem você está chamando de bastardo? Papai diz que se você tem a boca suja, só está implorando para levar um tapa. Ellie tinha 5 anos e conhecia praticamente todo mundo em casa, exceto Logan, que ela nunca tinha visto antes. Logan retrucou. Seu desgraçado, você está com uma boca espertinha, né? Isso me levou ao limite. Ellie era minha filha. Quem ele pensava que era, jogando aquela palavra assim? Logan, não ouse dizer isso de novo. Se você não consegue manter a boca limpa, não me culpe pelo que acontece a seguir. Respondi com firmeza. E Johanna sorria como se estivesse assistindo ao drama do ano. Essa garota parece velha o suficiente para a escola primária. Você engravidou antes mesmo de casar com o Julian? Logan me lançou um olhar assassino. Nada incomoda um homem como a esposa traindo-o. Ainda mais porque, na cabeça dele, eu era alguém que dizia que o amava a cada respiração. Respondi calmamente. Ela tem 5 anos. Vivian, sua vadia! Só fiquei 6 anos fora e você já teve um filho com outra pessoa? Que falta de vergonha! Logan rugiu. Israel Reddit. Só 6 anos? Será que ele parou para pensar há quanto tempo nos conhecíamos? E ainda assim ele simplesmente voltou depois de apenas 6 anos? E foi ele quem terminou comigo primeiro. O mordomo, vendo que as coisas estavam prestes a explodir, rapidamente interveio. Senhor, este é o filho de Julian! Logan explodiu.
Cale a boca, seu traidor maldito! Onde estão meus pais? Quem deixou ela andar por aqui como se fosse dona do lugar? Traindo e ainda se fazendo de correta! Todo mundo na família Quinn conhece a Ellie. Não é segredo, suspirou o mordomo. Quando Logan desistiu do nosso casamento, os pais dele se sentiram tão culpados que não se opuseram nem um pouco quando Julian assumiu. Logan perdeu completamente o controle. Ele varreu todos na sala com os olhos furiosos e rugiu. Quem diabos é o cara que está mexendo com minha esposa? Ele quer morrer? Não pude evitar soltar uma risadinha. Logan realmente achava que o mundo girava em torno dele. Johanna fez sua expressão fingida de carinho, a voz transbordando falsa preocupação. Vivian, você realmente deveria ser sincera. Se você pressionar o Logan demais, nem eu vou conseguir te ajudar. Lancei um olhar fulminante para ela, sem me segurar nem um pouco. Chega de encenação. Pare de fingir que é o anjinho doce e compreensivo. Então, do nada, a mão de Logan desceu com força, seu tapa queimando minha bochecha. Cale a boca! Ele gritou. Ele me lançou um olhar furioso. Você me traiu e ainda assim tem a coragem de falar com a Johanna assim? Eu não esperava por isso, e a força do tapa fez minha bochecha inchar instantaneamente. Os olhos de Ellie se encheram de lágrimas ao me ver sendo atingida. Sem pensar duas vezes, ela avançou contra Logan, punhos balançando. Não ouse bater na minha mãe! Logan agarrou Ellie pela gola, levantando-a do chão. Meu coração saltou na garganta. Logan, solte ela! Gritei. Os servos correram para frente, tentando puxar Ellie para longe dele. Senhor, por favor, coloque-a no chão. Se Julian descobrir isso, não vai deixar passar. Todos na família Quinn sabiam o quanto Julian adorava Ellie. Ela era sua pequena princesa, e ele faria qualquer coisa para protegê-la. Mas Logan apenas zombou, o rosto distorcido de desprezo. Se vocês não querem perder seus empregos, então saiam do meu caminho. Vou dar uma lição para ela. Meu coração batia forte no peito. Eu mal conseguia segurar minha raiva e pânico. Logan, o que você quer? Sua expressão ficou assustadoramente fria, uma aura gelada emanando dele. Legalmente falando, você me traiu e até teve um filho. Eu poderia te expulsar sem nada e te processar por danos. Minhas mãos tremiam de raiva. Logan, eu nunca fui casada com você. Como eu poderia ter traído? Solte minha filha. Ellie chutava as pernas no ar, desafiadora, sem um pingo de medo no rosto. Todos ao nosso redor pareciam preocupados, mas ninguém ousava intervir, não com as ameaças de Logan pairando sobre eles. Logan me lançou um olhar malicioso e demorado. Quando eu terminar de lidar com essa criança, vou atrás de você. Com isso, ele saiu do quarto com Ellie. As pessoas ao nosso redor trocaram olhares ansiosos, mas ninguém tentou impedi-lo. Naquele momento crucial, o mordomo interveio e bloqueou o caminho de Logan. O rosto de Logan ficou completamente fechado. Ah, é? Você realmente tem coragem de me impedir? O mordomo rapidamente enxugou o suor frio da testa, fazendo o possível para soar respeitoso. Senhor, por favor, não seja impulsivo. Coloque a Ellie no chão. Aproveitando o momento, me lancei em direção a Ellie, só para ser agarrada por Johanna por trás. Johanna exibiu um sorriso triunfante, a voz carregada de sarcasmo. O que você está aprontando? Não me diga que está pensando em se machucar. A fúria explodiu no meu peito. Sem hesitar, dei um tapa forte no rosto dela. Se algo acontecer com minha filha, você e o Logan vão desejar nunca ter nascido. Johanna caiu para trás, a cabeça batendo contra o armário. Instantaneamente, sangue escorreu do corte fresco em sua testa. Os olhos de Logan ficaram vermelhos de fúria. Você realmente ousa machucar a Johanna? Eu acabo com esse desgraçado bem aqui. Com isso, ergueu Ellie bem acima da cabeça, prestes a jogá-la no chão. Ellie desatou em soluços histéricos. Meu coração pareceu parar de repente. O instinto tomou conta. Me joguei para frente e envolvi Ellie em um abraço feroz e protetor. Logan gritou comigo com raiva. Vai embora, vou cuidar de você em 1 minuto. Eu me agarrava a Ellie com todas as forças, segurando-a com tudo o que tinha. Não importava o quanto Logan tentasse me puxar para longe. Finalmente, Logan perdeu a paciência. Ele desferiu um chute violento direto no meu peito. A dor explodiu no meu peito, e por um instante, eu não conseguia respirar de jeito nenhum. O mordomo e a criada correram até ele tentando agarrá-lo, mas ele os jogou de lado. Senhor, por favor, pare! Ela é sua prima por afinidade! Gritou o mordomo. Ele se enrolou na perna de Logan, determinado a segurá-lo, custasse o que custasse. Logan ainda lutava loucamente, determinado a me chutar de novo. Nesse momento, uma voz furiosa cortou o caos. Logan, o que você acha que está fazendo? Logan, perdido em sua raiva, nem sequer ouviu. Mas o rosto do mordomo se iluminou de alívio. Ele rapidamente soltou Logan. O Sr. Julian Quinn está de volta! Julian entrou e me olhou. Eu estava despenteada, segurando Ellie de forma protetora. Seu olhar ficou tempestuoso enquanto ele varria os olhos ao redor. Logan nem percebeu a expressão de Julian. Apontando para mim, ele começou a reclamar. Julian, olha para a Vivian. Ela realmente me traiu, e agora o filho dela já tem essa idade. Vou dar uma boa lição para eles, disse ele. No momento em que terminou de falar, todo o lugar ficou em silêncio absoluto. Julian mal levantou as pálpebras, seu olhar ficando frio como gelo. De repente, ele ergueu a mão e desferiu um tapa forte no rosto de Logan. Abra seus malditos olhos e veja por si mesmo. Ela é minha esposa, e Ellie é minha filha, disse Julian. Logan cobriu o rosto totalmente atônito.
Julian, o que você está dizendo? Como a Vivian de repente se tornou sua esposa? Ela não é minha? A Vivian tem medo de ser exposta, então te envolveu para ajudá-la a manter essa farsa? Julian apenas bufou, furioso demais para se dar ao trabalho de dizer mais uma palavra. Ele se aproximou e pegou Ellie nos braços. Notando a marca no meu peito e os hematomas no meu rosto, Julian lançou um olhar fulminante para o mordomo. É melhor você me dar uma explicação muito boa para isso. O mordomo desabou no chão. Eu já disse ao Logan que a senhora Quinn é sua esposa, mas ele simplesmente não quis ouvir. Ele continuava acusando ela de ter um caso. Quando Ellie viu Julian, caiu em lágrimas e correu até ele segurando sua perna como se fosse seu salva-vidas. Papai, aquele homem me chamou de bastardo e disse que a mamãe era uma traidora. Ele também a chutou. Julian limpou delicadamente as bochechas de Ellie e então lançou um sorriso frio o suficiente para congelar o sangue. Logan ainda não fazia ideia do que estava acontecendo. Julian, por que esse desgraçado está te chamando de pai? Sério, não entendo o que está acontecendo, gaguejou Logan. Sem dizer uma palavra, Julian o chutou no chão. Desgraçado? Você acha que minha filha é uma bastarda? Então o que isso faz de você? Você também não passa de um desgraçado. Ele ficou imponente sobre Logan, sua aura nobre e esmagadora. Entre os dentes cerrados, Julian rosnou. Ellie é minha filha. Se você chamar ela de canalha de novo, eu arranco sua língua fora. O rosto de Logan ficou pálido num instante. Ele olhou além de mim para Julian, a voz embargada de descrença. De jeito nenhum. Ela é minha esposa. Como ela poderia ser sua agora? Você só pode estar brincando. O mordomo não aguentava mais. Senhor, eu já disse várias vezes, mas o senhor simplesmente não quis ouvir. Logan se virou para me olhar, a fúria nos olhos dele desaparecendo aos poucos. Quando ele estava prestes a dizer algo, Alyssa, sua mãe, entrou furiosa de fora, lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu precioso menino, você finalmente voltou para mim. Ela gritou, jogando-se nos braços dele. Os olhos de Logan estavam vermelhos. Pegando a mão de Alyssa, ele perguntou. Mãe, Julian disse que Vivian é esposa dele agora, e que Ellie é filha deles. É verdade? Ela congelou, as lágrimas parando de repente. Ela disse. Depois que você fugiu do casamento, Vivian se casou com Julian. E sim, essa garotinha é realmente filha deles. Todos esses anos você nunca se deu ao trabalho de me ligar uma vez. Seu pai e eu ficamos preocupados até a morte com você. Logan cambaleou para trás, a voz trêmula. Eu só queria ir para o exterior por um tempo, dar uma pausa e pensar melhor. Como você pôde deixá-la se casar com outro? Fazer uma pausa? Será que ele achava que ainda era uma criança desinformada, fugindo no dia do casamento só porque precisava de um tempo? Ele realmente achou que eu era ingênua o suficiente para acreditar nisso? Ele me abandonou no altar, me deixou sozinha diante de uma sala cheia de convidados e de todos os boatos desagradáveis, só porque queria um tempo. Ele nunca se importou com ninguém além de si mesmo. Eu não conseguia entender como ele podia ser tão imprudente e egocêntrico. Sinceramente, nem eu sabia quando ele tinha se tornado aquele tipo de pessoa. Anos atrás, fui às compras com minha melhor amiga. De repente, ela teve um problema e saiu correndo, então fiquei voltando para casa sozinha. Andando por um beco completamente escuro, sem postes de luz, fui emboscada por um grupo de garotos bloqueando meu caminho. Quando pensei que tudo tinha acabado para mim, um estranho cujo rosto eu não consegui distinguir apareceu de repente e me salvou. Ele me acompanhou até em casa, e quando estava prestes a sair, eu o parei. Muito obrigada. Qual é o seu nome? Quero que minha família te agradeça direito. Ele se virou, a voz baixa. Meu nome é... Mas antes que pudesse terminar, a voz apavorada da minha mãe o interrompeu. Vivian, você finalmente está em casa. Eu estava tão preocupada com você. Ela chorou. Foi naquele momento que o amor se enraizou silenciosamente no meu coração. Como uma pequena semente, ele continuou crescendo, brotando em sentimentos que eu não conseguia parar, mesmo que tentasse. Então descobri que ele era o herdeiro da família Quinn. Ele era o centro do mundo dos pais. Comecei a persegui-lo de forma descontrolada. Ele não parecia se importar muito comigo, mas pelo menos também não me odiava. Certa vez, ele disse casualmente que gostava daqueles doces da padaria ali perto. Então peguei uma caixa e esperei do lado de fora da casa dele por um bom tempo, completamente encharcada pela chuva forte. Quando cheguei em casa, estava tremendo e com febre. Meu pai achava que eu estava tão destruída pelo amor que estava prestes a fazer algo drástico. Ele deixou o orgulho de lado e implorou por esse casamento em meu nome. Alyssa não tinha nada contra mim, e Logan estava disposto a se casar comigo. Mas nunca imaginei que ele me humilharia publicamente no dia do nosso casamento. Sempre que meu pai saía, as pessoas apontavam o dedo para ele. Israel Reddit. Eu não podia deixar que ele ou a família James virassem motivo de piada. Então, quando Julian disse que estava disposto a se casar comigo, eu concordei. Os lábios de Logan tremeram enquanto ele perguntava. Vivian, você não está fazendo isso por escolha própria, está? Ele te forçou a fazer isso? Isso é só algum tipo de acordo entre vocês dois? Antes de conhecer Logan, eu já tinha ouvido falar de Julian. Ele era a estrela da escola vizinha à nossa, bonito, inteligente e o tipo de cara de quem todo mundo falava. Nos tempos de escola, ele era praticamente uma lenda. Mas depois que me casei com Julian, percebi que ele não era o homem frio e distante de quem as pessoas fofocavam. Ele acabou sendo surpreendentemente gentil comigo.
Pouco a pouco, me apaixonei por ele, e nosso amor acabou nos dando um filho. Julian envolveu os braços ao redor de mim e do nosso filho, seu olhar frio enquanto encarava Logan. Já terminou o drama? Se sim, então saia. Na família Quinn, Julian era quem mandava agora. Até a mãe de Logan tinha medo dele. Ela correu para segurar o braço do filho, tentando arrastá-lo embora. Mas Logan recuou. Eu não vou embora. Vivian é minha esposa. Como você pôde sequestrar a esposa do seu primo? Logan deve ter deixado o cérebro em algum lugar no exterior. Ele teria que estar louco para dizer algo assim. O escândalo do noivo fugitivo dele virou notícia na internet naquele dia, assim como a notícia do meu casamento com Julian. Estava em toda na internet. Todo mundo sabia. Ainda assim, Logan era o único que se recusava a aceitar a realidade. Eu o encarei friamente. Logan, Julian e eu estamos casados há 6 anos. Talvez você não se importe com o que as pessoas dizem, mas eu ainda tenho uma reputação a proteger. Você não vai se casar com a senhorita Sampson. Talvez pense 2 vezes antes de falar. Sua noiva não gostaria de te ver fazendo papel de bobo. Logan cerrou o maxilar e soltou uma risada amarga. Fui eu quem pedi em casamento, quem organizou todo o nosso casamento. Deveria ter sido eu ao seu lado. Eu deveria ser seu marido. Engraçado como ele ignorou completamente a parte em que me abandonou no altar. Quanto a concordar com esse casamento ou não, isso não importava. O rosto de Johanna ficou pálido instantaneamente ao ouvir as palavras de Logan. Eu não queria mais me envolver com alguém agindo de forma descontrolada. Todo esse drama me deixou completamente esgotada. Julian nos guiou de volta ao nosso quarto. Depois de entregar Ellie à empregada, Julian me puxou para um abraço suave. Sinto muito que você tenha tido que aguentar tudo isso hoje. Você se machucou em algum lugar? Balancei a cabeça. Sem problema. Só levei um chute, só isso. Mas Julian ainda parecia preocupado. Ele insistiu em me examinar pessoalmente, só para ter certeza. Eu não resisti e deixei ele cuidar de mim. Além de alguns arranhões na bochecha e no braço, aquele chute no peito foi de longe o pior. Quando Julian viu, seu rosto ficou carregado. Baixinho, ele xingou. Eu devia ter dado uma lição de verdade no Logan quando tive a chance. A mãe dele o mimava demais. Agora ele acha que é intocável. Ele pegou o kit de primeiros socorros e cuidou dos meus ferimentos com cuidado. Quando terminou, soprou suavemente sobre os arranhões, como se eu fosse uma criança. Já está melhor. Foi só um pequeno golpe. A dor vai passar. Não pude deixar de rir. Não se preocupe, não está mais doendo, eu disse. Depois disso, Logan esbarrava em mim de vez em quando e tentava puxar conversa, mas eu sempre conseguia me afastar. Isso mudou quando chegou o jantar de aniversário do avô Lawrence. A família toda se reuniu para uma refeição. Johanna estava ao lado de Logan, mas assim que me sentei, ele não conseguia tirar os olhos de mim. Julian percebeu na hora. Ele se inclinou e bloqueou a linha de visão de Logan com o ombro, soltando um frio Só então Logan finalmente se recompôs. Eu não fazia ideia de quem organizou, mas a forma como estávamos sentados parecia quase deliberada. Logan e eu acabamos sentados na diagonal, um de frente para o outro. Ele estava perto o suficiente para me servir comida facilmente. Ele pegou uma coxa e colocou no meu prato. Vivian, esse é o seu favorito. Acabou de sair da cozinha. Experimente. Olhei para ele como se ele estivesse fora de si. Com meu marido e os avós dele sentados ali, Logan só podia estar querendo me causar problemas. De fato, o rosto de Lawrence ficou tão sombrio quanto uma nuvem de tempestade. Joguei a coxa de frango na mesa. Então lancei um olhar de advertência para Logan. Eu nem gosto de frango. Você deve ter me confundido com outra pessoa, eu disse. Ele abaixou os olhos, parecendo um filhote ferido. Mas então, de repente, com um sorriso, voltou sua atenção para Ellie, tentando se aproximar dela. Logan perguntou. Ellie, você se lembra de mim? Eu sou o tio Logan. Eu comprei um modelo de carro incrível para você. Dá uma olhada e veja se gosta. Logo depois, um servo entregou a Ellie um modelo de carro lindamente feito. Os detalhes eram impressionantes. Infelizmente para ele, não funcionou. Aquela crise selvagem que ele fez naquele dia foi algo que Ellie não conseguiu esquecer. Ellie fez bico e nem sequer lançou um olhar para Logan. Então ela se virou para mim e disse: Mamãe, eu não quero um cara vilão como o tio. Julian não pôde evitar bagunçar o cabelo dela, os olhos cheios de carinho. Então olhou para Logan e disse: Certo, você não consegue se comportar na mesa? Quer que eu encontre alguém para te ensinar boas maneiras? Logan claramente já estava cansado de toda aquela bronca. Sua mãe rapidamente interveio para acalmar as coisas. A comida está esfriando. Vamos comer. Ninguém na mesa deu atenção a Johanna, e para piorar, a garçonete ainda colocou o prato no lugar errado. O rosto dela ficou vermelho de raiva enquanto via Logan tentando agradar nossa família, sem conseguir fazer nada a respeito. O jantar foi constrangedor do início ao fim. Assim que terminamos, Ellie puxou Julian para brincar na scooter. Eles correram de volta para casa para pegar o brinquedo. Eu não conseguiria alcançá-los mesmo se tentasse. Vendo as silhuetas deles sumirem na esquina, apenas dei de ombros e segui mais devagar pelo jardim. Nesse momento, Logan apareceu e bloqueou meu caminho. Vivian, chamou. Senti um mau pressentimento e perguntei: O que foi? Ele deu um passo à frente, estendendo a mão como se quisesse segurar a minha, mas eu recuei imediatamente. Ele tinha perdido completamente o senso. Se alguém nos visse assim, minha reputação estaria em jogo.
Percebendo que eu o evitava, Logan soltou um sorriso sem graça. Vivian, por que você está me evitando? A gente costumava ser muito próximo, lembra? Agora você nem quer me olhar? Olhei direto nos olhos dele, sem emoção. Logan, acabou. Não existe mais nada entre nós. Faça um favor a si mesmo e fique longe de mim. Pare de me procurar. Comecei a me afastar, mas ele bloqueou meu caminho de novo. Com lágrimas nos olhos, ele me encarou. Vivian, eu nunca quis fugir do casamento. Só me perdi por um tempo, precisava clarear a cabeça. Você prometeu que nunca se casaria com ninguém além de mim. Eu achei que você ia esperar. Nunca imaginei que você fosse seguir em frente. O que ele esperava? Que eu esperasse por ele 6 anos? Não 6 dias. 6 anos. Só porque eu o amava, ele achou que podia pisar na minha dignidade e me deixar plantada no altar. Se não me queria, poderia ter dito. Em vez disso, voltou quando quis e mexeu na minha vida como se nada tivesse acontecido. Ele nunca disse sim ou não. Só me deixou presa num sentimento unilateral, como se eu não fosse nada. Vivian, eu pensei muito. Eu te amo de verdade. Ver você com outra pessoa é pior do que a morte para mim. Eu não consigo aceitar isso. Israel Reddit. Por favor, me dê outra chance. Logan não fazia ideia do absurdo que estava dizendo. Ele queria que eu traísse Julian, que sempre me tratou com amor de verdade. Ele desapareceu por 6 anos sem olhar para trás e, menos de um mês depois de voltar, decidiu que me amava. Ridículo. Se ele tivesse dito isso antes, talvez eu tivesse acreditado. Agora, era só tarde demais. E enquanto falava sobre amor, ele ainda trouxe Johanna para dentro da casa dos Quinn. Ele queria tudo para si, sem assumir responsabilidade por nada. Agora queria me ter de volta, como se nada mais importasse. Johanna estava parada não muito longe, completamente paralisada, nos encarando em choque. Olhei para Logan e perguntei: Você já pensou em como a Johanna se sente? Ou esqueceu convenientemente da promessa de casamento com ela? Não se preocupe com ela. Me diga. O que eu preciso fazer para você me dar uma chance? Ele insistiu. Poderíamos fugir juntos, recomeçar no exterior. Ninguém lá te conhece. Ninguém te julgaria por ser mãe. Tudo poderia voltar a ser como antes. Antes que eu respondesse, Johanna correu até nós, chorando. Logan, como você pode fazer isso comigo? Você prometeu se casar comigo. Logan a empurrou. Isso não tem nada a ver com você. Sai daqui. Ele voltou a me encarar. Vivian, por favor. Logan! Johanna gritou, fora de si. Você não pode correr atrás dela. Você tem que se casar comigo. Então ela me encarou com ódio. Vivian, você já é casada e ainda tenta roubar meu namorado. Não sente vergonha? Honestamente, os dois pareciam patéticos. Eu já tinha repetido 1000 vezes que era casada, e mesmo assim ele não aceitava. Por que a culpa ainda recaía sobre mim? Antes que eu dissesse algo, ouvi Ellie chamar. Mamãe! A expressão de Julian escureceu. Venha aqui, Vivian. Só de vê-lo ali, tudo dentro de mim relaxou. Caminhei até ele e entrelacei meu braço no dele, me sentindo segura novamente. Logan, me escute, disse, minha voz firme e resoluta. Agora estou casada. Comecei uma nova vida. Por favor, pare de vir atrás de mim. Não importava o que tivesse acontecido entre nós antes. Tudo havia acabado. Não restava mais nada entre nós. Mas Logan agia como se estivesse completamente alheio a isso e continuava se aproximando, sem dar trégua nem por um segundo. Eu estava cansada disso. Quando eu o ignorava, ele começava a se aproximar da Ellie, comprando todo tipo de brinquedo e lanche para ela, até ficando por perto para brincar com ela. Eu estava exausta. E Julian também. Como Julian precisava viajar a negócios, decidimos fazer uma pequena viagem em família para Rivendell. Ellie estava super animada, tentando levar metade da coleção de brinquedos, mas eu tive que impedi-la. Rivendell era deslumbrante, com montanhas exuberantes, rios sinuosos e ar fresco. Ali, na natureza, longe do barulho da cidade, finalmente consegui relaxar. Esses dias simples e tranquilos eram exatamente o tipo de vida que eu sempre desejei. Mas nossa pequena fuga não durou muito. Quando estávamos voltando para casa, Ellie começou a pedir doces. Julian saiu do carro para comprar alguns para ela. Ellie, tomada pela curiosidade, saiu correndo pela rua movimentada. Corri atrás dela, tentando acompanhá-la. De repente, uma motocicleta surgiu na esquina, vindo em nossa direção em alta velocidade. Meus instintos reagiram e puxei Ellie para fora do caminho, mas não houve tempo para desviar completamente. Antes que eu percebesse, mãos fortes me agarraram e me puxaram de volta, pressionando-me contra um peito firme e seguro. Eu conseguia ouvir o coração dele batendo forte. Ele me envolveu nos braços, me segurando com firmeza, e disse com a voz baixa e calma: Está tudo bem, Vivian. Agora você está segura. Meus joelhos fraquejaram e uma onda de medo me invadiu. Por um instante, aquela sensação se sobrepôs perfeitamente a uma memória distante. De repente percebi. Julian, sussurrei com a voz trêmula. Foi você quem me salvou naquela época? Não foi o Logan, foi? Julian me encarou, apertando minha cintura sem perceber. Lágrimas encheram meus olhos imediatamente. Comecei a bater levemente no peito dele, desesperada. Foi você? Me diga. Julian suspirou baixinho e finalmente confirmou. Olhei para ele, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Queria dizer algo, mas nenhuma palavra saía. Durante todo esse tempo, eu estava errada.
Naquela época, o rosto dele estava parcialmente coberto por um chapéu, e eu não consegui ver claramente. E como Julian e Logan tinham a mesma constituição, eu simplesmente assumi que tinha sido Logan. Talvez eu tenha ouvido errado o nome dele. Ou talvez, no fundo, eu nunca tenha considerado que pudesse ser Julian. O destino tinha pregado uma peça em mim. Eu estava errada desde o começo. Quem eu sempre procurei não era Logan. Era Julian. Estamos casados há 6 anos, eu disse. Você teve tantas chances de me contar a verdade. Por que escondeu isso de mim? Eu realmente queria entender. Julian me olhou, com emoções profundas nos olhos. Achei que, se você nunca descobrisse sozinha, talvez fosse assim que deveria ser. Ele murmurou. Mas se você descobrisse por conta própria, então todos esses anos de espera finalmente fariam sentido. Não consegui me segurar e comecei a chorar. Ele era o verdadeiro tolo. Minhas lágrimas caíam sem controle, e meu corpo tremia. Julian beijou minhas lágrimas e disse com a voz baixa: Vivian, eu te amo. Encostei minha testa em seu peito, me deixando ficar ali. Naquele momento eu estava feliz. A pessoa mais feliz do mundo. Estávamos casados há 6 anos, e ele nunca tinha dito claramente que me amava. Ele sempre foi gentil, sempre cuidadoso, mas nunca era bom com palavras de amor. Eu achava que ele simplesmente não era romântico. Mas agora eu entendia. O destino realmente tinha um senso de humor cruel. Eu achei que tinha me casado com a pessoa errada, quando na verdade era ele quem sempre tinha sido o certo. Quando voltamos para casa, descobri que, enquanto estivemos fora, um grande drama havia acontecido com a família Quinn. Logan ainda não conseguia aceitar que eu tinha me casado com o primo dele. Ele começou a frequentar bares todas as noites, afogando suas mágoas. Johanna, por sua vez, entrou em colapso ao ver sua chance de uma vida confortável desaparecer. Ela se recusava a sair da residência dos Quinn. Alyssa queria que Logan seguisse em frente, então considerou seriamente manter Johanna na casa. Mas Logan recusou. Ele disse que já era casado e não se casaria novamente. Johanna ficou tão desesperada que ameaçou tirar a própria vida, mas nada disso o afetava. Percebendo que não conseguiria mais nada, Johanna acabou subornando uma empregada da família Quinn. Numa noite escura, ela tentou forçar uma situação para que Logan tivesse que ficar com ela. Mas Logan a rejeitou, e quando percebeu o que estava acontecendo, a expulsou. Dizem que ela saiu do quarto dele com o cabelo bagunçado e as roupas desordenadas. Sua reputação desmoronou completamente. Mesmo assim, Logan continuava repetindo que já tinha sido casado. Alyssa, sem paciência, deu dinheiro a Johanna para que ela seguisse em frente. Mas Johanna acabou perdendo tudo depois e foi trabalhar em empregos simples, desaparecendo da vida de todos. Ela tentou voltar a procurar Logan várias vezes, mas ele nunca mais a recebeu. Era o mesmo Logan de antes, indiferente a quem não importava. Assim como ele foi comigo no passado. Com o tempo, ele começou a me evitar completamente. Diziam que às vezes ele ficava no jardim, observando de longe a minha janela. Mas isso já não tinha mais nada a ver comigo. Julian se estabeleceu em Yuna Vista e nos levou para lá. Yuna Vista era como um pedaço de paraíso, com clima perfeito e paisagens lindas o ano todo. Ellie adorou o lugar e fez novos amigos. Eu também fui me acostumando com aquela vida. 3 anos depois, descobri que estava grávida. Quando chegou a hora, dei à luz gêmeos, um menino e uma menina. Julian estava radiante. O sol entrava pela janela e o mundo parecia finalmente em paz. Assim como a minha vida.